Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é uma retrospectiva de 2025, mas só colocando ideias de pratos. Esse ano eu postei aqui muitas ideias de pratos transparentes transformados com a técnica da decopagem e vocês gostaram bastante. Por isso é que eu decidi trazer essa retrospectiva para vocês. O ano de 2025 foi um ano muito importante para mim, porque eu retirei do papel, eu tirei do papel um sonho que era o Clube da Decopagem, que é o meu curso de decopagem que eu fiz, um curso pensando na transformação de mulheres através da decopagem. E isso eu consegui em 2025. Se você não sabe do que eu estou falando, eu tenho um curso que é o Clube da Decopagem. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, as informações sobre esse curso. E se você gosta aqui do meu conteúdo, já deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá? E chega de falar, não é? E vamos ao vídeo. Para essa ideia eu vou usar esse tipo de prato, que é um prato transparente. O meu é da Duralex, mas você pode usar a marca que você quiser. O meu tem 22 centímetros, mas você pode fazer essa técnica tanto em pratos menores como em pratos maiores. E para decorar esses pratos eu vou usar imagens do meu kit digital de frutas, que são essas imagens. Eu vou escolher algumas para fazer alguns pratos. Para você adquirir esse kit é bem fácil, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar nesse link, colocar os seus dados e preencher certinho. Após o pagamento, você vai receber um e-mail já com acesso para você ter ao kit, tá? Dentro do kit também vai ter uma apostila com o passo a passo dessa técnica. E essas imagens você pode imprimir do jeito que você quiser. No meu caso aqui, eu imprimi com folha sulfite para poder fazer essa técnica da decopagem com folha sulfite. Mas você também pode imprimir com papel fotográfico, pode imprimir com papel adesivo, do jeito que você quiser. Eu imprimi essas imagens na impressora jato de tinta. Só que você tem que tomar cuidado que quando você vai depois impermeabilizar com a laca PU, pode acontecer de manchar essa tinta, já que é jato de tinta. Se você usar a laser, não mancha. Mas daí o que você pode fazer? Porque às vezes é difícil você imprimir na laser. Então o que eu faço? Eu imprimo na jato de tinta e depois passo uma camada de verniz em spray. Venho aqui assim, ó, e passo por todo o papel, deixo secar e depois eu viro o sentido e passo novamente. Isso vai ajudar a não manchar a tinta. Para depois poder lavar o prato e dar certo esse processo, você precisa impermeabilizar essas imagens. E para isso eu vou usar a laca PU da Transfix Hobby Art. Vou passar uma camada por cima, deixo secar, depois passo outra camada, deixo secar. Aí eu vou virar a folha e vou passar depois aqui também mais duas camadas. Fazendo assim, você pode depois lavar o seu prato e também vai ficar mais fácil a aplicação. E depois que eu passei as duas camadas na frente e as duas camadas atrás, ó, ele fica assim, ó, parece que fica plastificado e ele fica então impermeável também. Você pode jogar água aqui que o papel não vai molhar. Agora o próximo passo é recortar essa imagem. E aqui, ó, com a imagem toda recortada, eu retirei toda a parte branca, ficou desse jeito. E eu vou recortar os menores para colocar em volta do prato, mas essa parte é opcional. Você pode colocar só o grande no meio do prato. E a primeira coisa que eu preciso fazer é limpar bem o prato. A gente vai fazer a decopagem aqui na parte de trás do prato. E para fazer a decopagem eu vou usar a cola gel decopagem da Transfix Hobby Art. E eu vou precisar de um pano ou um papel e também uma espátula. Passo essa cola bem nas pontinhas, nas beiradinhas, isso é muito importante. Agora eu vou virar a imagem e vou colocar ela aqui no centro. Vou dar uma apertadinha com a mão mesmo.
Agora com o pano eu aperto mais ainda e vou fazendo o movimento de dentro para fora, para tirar as bolhas e tirar o excesso de cola. E agora eu preciso tirar esse excesso de cola que fica, ó, senão vai ficar essas bolhas e aí não fica tão bem colado. Vou pegar a espátula e vou fazer esses movimentos de dentro para fora. Quando eu faço isso, vai saindo o excesso de cola e aí eu já vou limpando com o pano. Vou virando e vou também tirando os excessos do outro lado, ó. Principalmente nas pontinhas, para não entrar a tinta por baixo da imagem. Depois de você alisar bem com a espátula, quando você vira, já não tem aquelas bolhas aparecendo e já não tem excesso de cola. Isso significa, ó, que ela tá bem lisinha e bem colada, ó, tá? É bom você passar a mão para ver se também não ficou nenhuma pontinha solta ou levantada. E agora, depois que eu passei a espátula, eu venho aqui com o paninho e o álcool e vou limpar, tirando essa sujeira da cola que ficou em volta das imagens, ó. E para pintar, eu vou usar a Pinta Tudo da Transfix Hobby Art na cor branca. Primeiro eu passo o pincel e depois venho com o rolinho e aliso bem e deixo essa primeira camada bem fininha. Primeira camada seca, agora eu venho aqui e vou passar a segunda camada do mesmo jeito. Para finalizar a pintura, a última camada, eu sempre faço com uma esponjinha. Pego uma esponjinha assim e vou dando batidinhas com a tinta. Aí vai cobrir mais e vai fazer esse efeito e vai disfarçar mais a imagem colada. E agora, para finalizar, eu vou passar 3 camadas com a laca PU. E ainda no final você pode usar o verniz em spray também, mas essa parte é opcional. Essa beirada aqui do prato é bom você tirar esse excesso de tinta que fica para não ficar feio. Então você vem com uma lixa e coloca nessa posição assim, ó. Cuidado para não pôr muito nessa posição, para não riscar o prato e também não colocar desse jeito, porque senão você vai tirar a tinta daqui de baixo. Então você vem, ó, e faz nesse sentido aqui, ó, para tirar apenas da borda. Aí a lixa que eu tô usando é uma lixa 220. E agora para a borda você pode deixar assim, sem borda nenhuma, ou você pode usar a caneta Unipaint ou uma tinta dourada para pintar. E o prato ficou pronto, ó. Passei então 2 camadas aqui na borda e aqui na parte de trás eu passei 3 camadas de laca PU para ficar bem resistente. E esse prato pode ser lavado. E fiz o outro de melancia, olha só que gracinha que ficou esse. E vou trazer outras possibilidades de pratos usando o kit digital de frutas. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar o prato. Eu vou tirar essa etiqueta já aqui da frente do prato e eu vou aproveitar e já tirar a sacola que ficou aqui da etiqueta. Para isso eu vou usar, ó, esse produto aqui que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? Na descrição eu vou deixar o link. É bem fácil de aplicar, é só usar um pouquinho. Mexe um pouquinho assim, ó, com o próprio dedo mesmo, que já sai toda a cola e o resto da etiqueta. Ele é bem fácil de usar e eu gosto bastante para tirar as colas. Aí eu pego um pedaço de papel e já limpo, ó. Já limpei aqui a parte da frente. Agora aqui, que é onde a gente vai fazer a decopagem, eu também preciso limpar. Mas daí aqui eu já vou usar o álcool, porque não tem nenhum tipo de cola nem nada. Só o álcool já vai ser o suficiente. E aqui para fazer a decopagem, nesse prato aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a decopagem só aqui no centro. E aqui nas laterais eu vou pintar fazendo tipo umas listras, tá? Aí eu vou pôr a fita crepe. Mas antes de pôr a fita crepe, eu já vou escolher aqui qual imagem que eu vou colocar aqui na parte de trás. Você pode também fazer com o guardanapo, mas eu vou usar uma dessas imagens aqui do meu kit digital para Páscoa, que vem todas essas imagens, ó, esse kit. E aí eu vou escolher qual que eu vou usar aqui no meio.
Mas primeiro eu vou preparar o prato, porque eu vou pintar uma parte desse prato. E depois eu volto para a imagem. Eu vou usar esta caneta aqui, que eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? Ela é uma caneta permanente e vou fazer só essa parte do círculo aqui, ó. Passei a primeira camada, você tem que esperar a tinta descer para a ponta, e você aperta um pouquinho e já sai, tá? Agora eu vou deixar secar, depois bem seco eu venho, ela seca rapidinho, 5 minutinhos já tá seco, aí eu já passo a segunda camada. E agora com solvente, tá? Eu vi que passou um pouquinho aqui, ó, eu venho com o cotonetezinho, tá? Tem que ser com solvente. E vou arrumar aqui, ó. Agora eu vou usar a fita crepe para fazer algumas demarcações aqui para poder pintar. Então eu vou colocar a fita crepe bem no meio do prato, tá? Você precisa medir tanto de um lado como do outro, tá? Mede direitinho para você achar o meio do prato. Passei uma dessa assim, né, na metade do prato, agora eu vou pegar a outra metade do prato, ó. E agora eu vou passar uma pra cá e a outra pra cá, ó, tá? Agora eu vou pintar apenas nessa parte daqui pra baixo, ó, tá? Só nas laterais. E pra pintar eu vou usar a Pinta Tudo na cor Larimar da Transfix Hobby Art. É ideal pintar com essa tinta porque não precisa de primer, então eu posso pintar diretamente no vidro. Passei a primeira camada, deixei secar e agora eu vou passar a segunda camada. Enquanto a tinta seca do prato, eu já vou preparando o papel, porque esse papel aqui, ó, não é guardanapo. Eu imprimi essas imagens aqui numa folha sulfite. E para dar certo, para eu poder lavar depois, eu preciso impermeabilizar esse papel. E aí eu vou estar usando uma laca, tá? Eu vou usar essa aqui, ó, que é a laca PU da Transfix Hobby Art. Essa impressão aqui, ela é a laser, tá? E aí é numa folha sulfite, ó, nessas folhas assim mais finas, numa folha de ofício, dessas de escritório. Passei a primeira camada, vou deixar secar, depois vou passar mais uma camada, aí depois de seco eu vou passar pela parte de trás do papel também. Ó, a imagem fica desse jeito assim, ó, parece que ela está plastificada, tá? E agora ela está pronta para fazer a decopagem. Tinta seca, ó, ficou bem azulzinho, ficou bem bonito, ó, o azul, olha que lindo que ficou, tá? Agora eu já posso retirar a fita crepe. E para fazer a decopagem eu vou usar a cola gel da Transfix Hobby Art. E lembrando de passar mesmo nas pontinhas, não deixe de passar nas pontinhas, tá? Que isso é muito importante. E agora eu vou virar ela desse jeito e vou colar aqui no vidro. Agora eu vou pegar uma espátula e vou apertar bem, ó. Conforme você vai apertando, vai saindo o excesso da cola e vai saindo todas as bolhas. Agora a gente vai pintar toda essa parte aqui tudo de branco. Tanto por cima da tinta, por cima da onde eu passei aqui a caneta e por cima do papel, tá? E eu vou estar usando a Pinta Tudo na cor branco, tá? Essa tinta aqui não precisa de primer, precisa ser uma tinta como essa assim, porque a gente vai pintar diretamente no vidro. Passei 3 camadas de tinta, ó, ficou bem branquinho. E agora é aqui, olha só que graça que ficou. Agora, pra fazer essa borda aqui, eu vou usar essa caneta aqui, ó, tá? A Unipaint, que eu usei a mesma caneta que eu passei aqui antes de pintar pela parte de trás, tá? Então agora eu vou passar na borda também. Se você usar a laca PU, é bom você passar 3 camadas da laca PU, tá? Em toda essa parte aqui de trás e nas bordas também. E o resultado final é esse. Olha só que gracinha que ficou esse prato. Você pode fazer de várias cores.
Pode fazer também com a fita crepe menor, mais estreita, mais grossa. Aí você pode usar a sua imaginação. E no lugar também aqui do papel sulfite, você pode usar também um guardanapo. Para essa ideia, eu vou usar esses pratinhos aqui, ó, que são pratinhos de acrílico. Você consegue comprar em casas de festas ou casas que vendem embalagens. E vou usar essas imagens aqui, que é do kit digital Festa Junina, para fazer uma decopagem. Eu vou usar essas imagens para fazer na parte de baixo e vou usar essas outras imagens menores para fazer aqui na borda aqui do prato, aqui, ó, nessa parte aqui. E se você quiser adquirir estas imagens que estão no meu kit digital Festa Junina, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Para a decopagem dar certo e depois poder lavar o prato, é preciso impermeabilizar estas imagens. E aí eu vou usar a laca PU da Transfix Hobby Art para impermeabilizar. Passei 2 vezes na parte da frente, deixei secar e agora eu vou virar e vou passar aqui na parte de trás do papel. E depois que seca, ela fica assim, ó, parece que fica plastificada, tanto na parte da frente como aqui na parte de trás. O próximo passo agora é recortar a imagem. Então, eu recortei a menina, ó, que ela vai ficar no centro, aqui no meio, e depois aqui em volta eu vou colocar essas outras imagens que eu também recortei. Todas essas imagens tem lá no kit digital Festa Junina, tá? Que o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Para isso, eu vou estar usando a cola gel decopagem da Transfix Hobby Art. Eu vou fazer a decopagem na parte de trás do prato e vou passar a cola por cima da imagem. Cuidado que o prato é de acrílico, então você não pode fazer muita força, senão ele trinca, tá? Aí com o paninho eu vou alisar o papel. E agora eu vou colar as outras imagens aqui na parte, aqui nessa parte aqui do prato. Antes de colocar as outras imagens, eu venho aqui, ó, que agora a cola já tá um pouquinho seca e vou alisar, tá? Alisar mesmo, para tirar o excesso agora da cola. Junto com a espátula, você vai passando, ó, e vai saindo todo esse excesso de cola que fica, ó. Porque daí não pode deixar ficar bolhas aqui também no desenho. E vai fazendo, ó, sempre de dentro para fora. Depois que eu passei a espátula em todos eles, você pode virar assim, verificar se não tem nenhuma bolha, se não ficou excesso de cola, porque se ficou, você precisa tirar, tá? E para tirar é só você ir raspando mesmo, sempre de dentro para fora. Vai raspando e você vai tirando o excesso da cola. Tem que fazer de todos os papéis, tá? E agora, para tirar essas manchas de cola que fica, que são os excessos, você vem com álcool e passa aqui no acrílico, para tirar todas essas manchas de cola. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai pintar, tá? Todo o prato. Eu primeiro passo o pincel e depois venho com o rolinho alisando. Tem que ter atenção em passar a tinta bem aqui com o pincel, ó, na imagem, porque senão fica parte sem pintar. A primeira camada precisa ser bem fininha. Agora eu vou deixar secar, ó. Com a primeira camada seca, ó, fica assim bem fininha, tá? Já vai dando um outro aspecto aqui no prato, olha que lindo que já vai ficando. Agora eu vou passar novamente uma camada aqui por cima. E a tinta que eu estou usando aqui é a Pinta Tudo da Transfix Hobby Art. E para comprar, você encontra lá no site do Escuto Véio. Aí eu tenho um cupom de desconto ANA05, que eu vou deixar tudo aqui na tela e também aqui na descrição para vocês.
O bom da Pinta Tudo é que não precisa de primer e se adere muito bem ao acrílico. Então, ó, 2 camadas de tinta, olha só como já cobriu bem, já ficou bem branquinho, tá? Mas eu gosto sempre de finalizar com uma buchinha dessas assim de cozinha mesmo. Pego um pouquinho da tinta e vou pintando, ó. Ele vai dar esse efeito que vai cobrir mais, né, o papel. Não vai ficar tão transparente esse papel aparecendo e por dentro vai ficar mais branquinho. Então eu passei 2 camadas de tinta e a última camada eu passei com a esponjinha para ficar assim, ó, bem branquinho e disfarçar mais o papel, ó. Quase não está aparecendo. Agora a borda você pode fazer de verde, amarelo, vermelho, tá? Eu vou fazer de dourado com essa caneta aqui, ó. Mas você pode fazer assim bem colorido que fica bem bonito também. E agora para proteger essa pintura e depois também poder lavar, esse prato ele é um prato descartável. Mas depois que você pinta, faz ele assim todo caprichado, você pode sim lavar e guardar o prato, tá? Para proteger a parte de trás do prato e poder lavar, eu vou passar 3 camadas da laca PU. E pronto, olha só que gracinha que ficaram esses pratos e olha por trás que bonito que ficou. E estando assim bem protegido, você pode depois lavar e reaproveitar os pratos na mesma. Você pode fazer outros pratos usando essas outras imagens também que dá certo. Pode colocar essas maiores aqui no meio e aqui pode alternar também essas imagens menores. E se você tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem lá pelo Instagram. Vou deixar aqui na tela para vocês. Para essa ideia eu vou usar esse prato transparente, é o prato da Duralex, mas você pode usar o prato que você tiver por aí. E vou usar esta imagem que eu imprimi numa folha sulfite. Esta imagem faz parte do kit digital do Dia das Mães. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E para essa técnica dar certo, você precisa impermeabilizar o papel. E aqui eu vou usar a laca PU da Transfix Hobby Art. E vou aplicar essa laca na parte de cima e também na parte de trás da folha. Ah, e você pode secar no secador, mas cuidado para não ser muito forte e ficar espalhando a laca, que aí ela pode manchar. Passei 2 camadas na parte da frente e agora, depois de seco, eu vou virar a folha e passo mais 2 camadas na parte de trás. E olha só que legal, depois que seca, o papel parece que fica plastificado e aí ele vai ficar protegido e você pode depois molhar o prato. Recortei toda a flor e agora vou fazer a decopagem usando a cola gel da Transfix Hobby Art. E para passar a cola, você precisa passar no desenho mesmo, na parte de cima. E colo no centro do prato. Aliso com um pano para tirar o excesso da cola. E depois passo a espátula para retirar todas as bolhas e tirar o excesso de cola. E aí, antes de pintar, é importante você passar um álcool para retirar o excesso de cola que fica no vidro ali no prato. E com a caneta Unipaint, eu vou fazer esse altinho que tem no prato. Ah, eu vou deixar o link dessa caneta aqui embaixo para vocês sempre me perguntam. Passei uma vez a caneta, deixei secar e agora vou passar mais uma vez. Para pintar, eu vou usar a Pinta Tudo na cor Navarro. E esses materiais, a Pinta Tudo e a laca PU, você encontra lá no site do Escuto Véio. Vou deixar as informações aqui embaixo para vocês. Eu tenho o cupom de desconto que você pode usar, que é o ANA05. Vou deixar todas as informações aqui na descrição. E a imagem que eu estou usando está dentro do kit digital do Dia das Mães. E essas aqui são as imagens que tem dentro do kit. Você pode salvar quantas vezes quiser e imprimir do jeito que você quiser. Dá para fazer pratos, latas, vidros, tem tags também. Ah, e tem também
algumas imagens direcionadas mesmo para o Dia das Mães e outras imagens que não são direcionadas para o Dia da Mãe, que você pode fazer para outros projetos também. E aqui com a tinta seca, olha só, ficou bem lisinho, ficou muito boa essa pintura. E agora, para proteger, eu vou passar 3 camadas da laca PU. E para fazer a borda, eu também vou usar a caneta Unipaint. Vou passar assim, ó, nesse sentido, passo a primeira vez, depois deixo secar, depois passo mais uma vez. Às vezes essa caneta falha um pouquinho, mas para você passar de novo, é preciso você deixar secar essa primeira camada e depois você passa a segunda. E aí eu passei a última camada da laca PU e passei na borda também. É muito importante passar na borda porque com o tempo eu verifiquei que às vezes essa caneta Unipaint, como a gente lava o prato ali na borda, essa caneta acaba saindo. Então é importante também proteger. E agora, quando a gente vira o prato, olha só o resultado desse prato, ficou lindíssimo. Nossa, eu gostei bastante. E se você quiser adquirir essa imagem junto com as outras, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Agora, imagine esse prato lindo desse jeito, numa mesa posta. Que lindo, hein? Para essa ideia eu vou usar esse vidro, ele tem 21 centímetros, tá? E ele é circular. Eu pedi para recortar em uma vidraçaria e também pedi para lapidar, que daí assim, ó, não machuca. E eu vou fazer uma bandeja com esse vidro usando imagens do meu kit digital de frutas. Eu tenho esse aqui no formato circular e esse aqui também, que eu gosto bastante, ó. Mas no kit tem outras imagens também, tem algumas imagens retangulares, ó, como essa aqui. Todas essas aqui são imagens retangulares. E também tem imagens de frutas que eu já trouxe aqui para o canal e que eu já fiz alguns pratos para vocês. Eu imprimi essa imagem com uma impressora a jato de tinta. E eu acho importante você ter essa imagem um pouco menor do que o vidro, porque eu vou recortar bem aqui no tamanho da imagem e ela é um pouquinho menor, porque isso vai fazer com que quando você pintar aqui por trás, o seu papel ele vai ficar mais protegido e vai poder lavar mais vezes. E para poder dar certo, é importante impermeabilizar esse papel. E para isso eu vou estar usando a laca PU da Transfix Hobby Art. Vou passar 2 camadas da laca PU na parte de cima e 2 camadas da laca PU na parte de trás da folha também. Laca PU seca, ó, tanto a parte da frente como a parte de trás também, e ele fica parecendo assim, ó, plastificado. Por isso que eu gosto de passar sempre 2 camadas nas 2 partes para ser mais fácil para fazer a decopagem e também para depois você poder lavar. Agora eu vou recortar, retirando toda essa parte branca. E aí, como eu vou pintar de preto, é bom você recortar retirando um pouquinho da imagem, para não ficar nada branco, porque senão depois quando você for fazer decopagem, for pintar de preto o vidro, vai aparecer um branquinho aqui. Então, ó, eu sempre recorto um pouquinho mais. Agora, antes de fazer a decopagem, é bom você limpar o vidro. Para tirar a cola que tem aqui do adesivo, que ela tá aqui, ó, tá vendo essa cola que ficou aqui? Eu vou usar o produto da Cristal, que é o tira-tinta. É bem fácil, é só vir aqui, ó, borrifar onde tem aquela cola. Eu passo até com o dedo mesmo assim, ó, e retiro toda essa cola que fica, ó. Depois eu limpo com o papel. Agora eu vou fazer a decopagem. Nós vamos passar cola na parte da frente da imagem. E eu vou estar usando a cola gel decopagem da Transfix Hobby Art. E aí eu vou aplicando a cola assim, ó. Vou fazendo de dentro para fora para saber bem certinho aonde eu apliquei, ó. Seguindo uma ordem. Porque aqui não pode ficar nenhum pedacinho sem cola, porque senão fica tipo uma bolha e fica feio. E é bem importante você passar essa cola na borda também. Agora eu pego a imagem, o vidro já está aqui preparado. Eu pego a imagem e vou virar ela assim ao contrário. Vou centralizar no vidro.
Aproveito que ela tá ainda um pouco úmida e centralizo ela certinho. Agora é que vem a parte mais importante, é a gente alisar bem para não ficar bolha nenhuma e ficar todo o papel colado. Agora eu vou pegar uma espátula e vou fazendo de dentro para fora. Nisso vai tirando as bolhas e vai tirando o excesso da cola. E esse excesso de cola a gente vai tirando com o paninho. Agora é importante você verificar se não ficou nenhuma bolha, porque senão depois essa bolha não fica bem colado, tá? E fica a bolha aparecendo aqui e não vai ficar legal. Ó, a parte de trás ficou lisinha, tá vendo? Sem bolha nenhuma. A cola ainda tá úmida por aqui pela frente, dá pra ver os esbranquiçados, mas isso depois vai desaparecer. É preciso você limpar o vidro antes de pintar, tirar o excesso de cola, que quando a gente passou a espátula, o excesso ia ficando todo aqui, né, no vidro. Então agora precisa vir aqui, ó, e limpar esse vidro. E para pintar eu vou usar a Pinta Tudo da Transfix Hobby Art na cor preta. Pintura pronta, sequinha, ó, passei 2 camadas, acho que já é o suficiente, já cobriu bem, tá? E agora aqui na parte da frente, olha só como é que ficou só o preto aqui em volta. Eu pintei a borda também, tá? Passei tinta preta aqui, ó. Agora, ó, vou pegar um pouquinho de álcool e vou limpar bem essa bordinha, tá? Pra ela ficar bem certinha mesmo. E não ficar aqui com restinhos de tinta ou ficar manchada. E agora, para proteger a pintura e poder lavar esse vidro, eu vou impermeabilizar com a laca PU da Transfix Hobby Art. E aqui eu vou passar 3 camadas da laca para ficar bem impermeabilizado. E vou passar também pela borda. Então eu passei 3 camadas de laca PU, ó, já está seco, ficou bem lisinho e fica assim com esse brilho. Agora, para fazer pezinhos, para fazer como bandeja, eu vou usar esses silicones, essas gotinhas de silicone. E vou colar elas aqui, vou colar 4. E eu colo, ela já vem como adesivo, mas eu gosto de passar cola. Então eu uso essa aqui, ó, que é a Super Glue da Transfix Hobby Art. Aí é só colocar um pinguinho de cola, aperto um pouquinho e vou esperar secar. Esperei um pouquinho, ó, já tá seco esse silicone e ele vai servir como pezinho, ó. Aí na hora que você quiser tirar da mesa, ó, levantar, fica mais fácil, tá? Olha só como é que ficou a parte de trás, bem lisinha. E agora você pode colocar aqui torradinha, queijo, pode colocar salame, porque aqui é o vidro, então você pode colocar alimentos aqui na parte de cima. E para esse prato eu vou usar esta imagem aqui de laranja, que esta imagem aqui, ela faz parte do meu kit digital de frutas. Quando você adquire o kit, você também recebe uma apostila com o passo a passo certinho dessa técnica, com todas as dicas, materiais, para você não errar quando for fazer aí na sua casa. E agora com a laca PU seca, ó, ela fica assim, ó, parece que fica plastificado, ó, tanto na parte de trás como na parte da frente também. Imagem recortada, agora está prontinha para a gente fazer a decopagem. Vou começar usando a caneta Unipaint, que eu vou deixar também o link aqui embaixo para vocês. Vou colocar bem nessa voltinha, nesse altinho que o prato tem. Eu coloco e vou rodar o prato. Vou usar a fita crepe para fazer aqui umas linhas para poder pintar de 2 cores. Então, primeiro eu vou passar bem no meio do prato. Então, eu coloquei a fita crepe, ó, aqui no meio, depois fiz assim, em cruz. Aí, coloquei outra pra cá e outra pra cá, ó, fazendo esse formato. E para pintar a borda, eu vou usar a Pinta Tudo
da Transfix Hobby Art na cor verde oliva. É sempre importante você mexer sempre muito bem a tinta. Olha que cor linda! São cores novas que tem da Pinta Tudo da Transfix. Olha só, muito linda essa cor. Bem encostadinha aqui na tinta, na caneta, tá? Ou na marca onde eu passei a caneta. Daí eu venho com um rolinho e vou esticar, ó, bem devagarinho. Passei a primeira camada, ó, bem fininha, deixei secar e agora eu vou passar a segunda camada, do mesmo jeito. Eu deixei secar bem, então agora eu vou retirar a fita crepe com muito cuidado. E a decopagem eu vou fazer com a cola gel, decopagem da Transfix Hobby Art. Pegar um paninho e apertar. Agora eu vou pegar uma espátula, ela já tá na posição que eu quero, e bem devagar eu vou fazer de dentro para fora. Quando eu faço isso, eu vou tirando todas as bolhas de dentro e vai saindo também o excesso da cola. Eu venho com o paninho e vou limpando, ó. Pronto, agora tá bem lisinho, ó, ficou bem certinho, tá vendo, ó? Aqui por trás, ó, não aparece mais bolhas. Agora a gente precisa limpar esse excesso de cola que fica. Aí bem devagar eu passo um paninho com álcool, ó. Eu vou pintar todo o prato com a tinta branca. E aqui eu vou usar a Pinta Tudo da Transfix Hobby Art. Primeira camada seca, ó, ficou desse jeito. Agora eu vou passar a segunda camada do mesmo jeito, com o pincel e depois com o rolinho. Agora a terceira camada eu vou fazer com uma buchinha dessas aqui de cozinha, que aí vai disfarçar um pouco mais a imagem que nós colamos. Para proteger e poder lavar o prato, eu vou passar 3 camadas da laca PU. E ainda no final, se você quiser ficar mais resistente ainda, você também pode passar uma camada de verniz em spray. Para finalizar a borda aqui do prato, eu posso fazer uma Pinta Tudo dourada, essa metalizada, ou eu posso usar a caneta Unipaint também para fazer a borda. E esse é o resultado do prato. Eu adorei, achei muito lindo. Nossa, eu fiquei apaixonada por esse prato. É importante também passar a laca PU aqui na borda, porque senão, se você não proteger com verniz ou com a laca PU, essa borda aqui ela acaba descascando. E agora eu quero saber de você qual prato que você mais gostou. Comenta aqui embaixo. E espero encontrar vocês novamente o ano que vem com muitas ideias novas, criativas, diferentes, com trabalhos com decopagem ou trabalhos com reciclados. Eu vou continuar o ano que vem aqui no canal, tanto trazendo ideias com materiais reciclados, que é o que eu gosto bastante, mas também vou trazer ideias com decopagem, que eu também gosto muito. E eu espero que vocês me acompanhem o ano que vem também. E se você quiser dar alguma sugestão, aproveita agora o momento e já comenta aqui embaixo, já deixa a sua sugestão para 2026. Um beijinho muito grande para vocês, um feliz ano novo, abençoado e até o ano que vem. Tchau!